Vamos continuar o papo que está excelente com a Dani, que é doutora em biofísica e que agora está usando a ciência para impactar a vida das pessoas. Você é um percentual muito pequeno da população que é doutora. E é doutora em biofísica, né? Biofísica. O que te fez mudar desse caminho de, uma carreira técnica, imagino que você é absurdamente mega inteligente para fazer doutorado em biofísica e depois você migrou para um outro lado de melhorar o mundo até, né? Na verdade, quando você é cientista, você quer melhorar o mundo, você quer descobrir uma coisa incrível, você quer testar, você quer melhorar alguma coisa, né? E quando eu estudava ciência, eu bati muito na parede de que quanto a gente produz de conhecimento dentro das academias, dentro das instituições de pesquisa, ficam lá dentro, guardados na gaveta e tal. E aí eu comecei a questionar algumas coisas e aí comecei a questionar qual era o papel das mulheres cientistas, né? O meu instituto que eu estava, ele tem 70 anos. Ele demorou 64 anos para ter uma diretora. E aí eu fiquei pensando, Nossa. Isso tem sentido? Quantas reitoras você conhece? Nossa. Quantas diretoras de centro você conhece? Quantas chefes de laboratório você conhece? Quantas mulheres produzem ciência no Brasil hoje? 65% de tudo que era produzido no meu instituto era produzido por mulheres. Desde as bolsistas de iniciação científica até as professoras que tinham as mais altas bolsas de produtividade. E elas não e paravam lá. Quem eram os chefes do laboratório? 30% das mulheres. 40% dos homens estavam trabalhando, 35% na verdade, estavam trabalhando, só que 65% deles eram chefes dos laboratórios. Nossa. Ou eram primeiros autores dos artigos científicos. A Academia Brasileira de Ciências, que é meio que assim a meca da ciência no Brasil, né, tem uma reunião anual, todo ano tem uma reunião magna, né, que é bastante pomposa e tal. Tinha 42 palestrantes nessa reunião, nenhuma mulher. Nenhuma mulher. De 42, 0%, zero. Uma coisa que você me falou uma vez, perguntas que as mulheres costumam ouvir e que às vezes e que o homem nunca escuta, quando numa entrevista de emprego. É legal você falar um pouquinho sobre isso daí. Isso é uma coisa uma atividade que a gente faz meio uma pegadinha com os homens nos cursos, como é que você concilia a vida pessoal e profissional? Quando você vai dar uma entrevista, alguém já te perguntou isso? Não, nunca. Mulheres, vocês já ouviram isso? Com certeza. Você já leu algum artigo na revista Exame, no Valor, de alguma grande executiva que tinha lá esse questionamento? Nunca, para homem nunca fala isso. Para homem nunca fala isso, né? E para mulher na faixa dos 20 e poucos, 30 e poucos anos, a questão de como vai ser quando você engravidar, não sei o quê, como às vezes isso até fosse um problema. Né? Ontem eu vi uma aluna nossa falando que ela não sabe se ela fala que tem filhos ou se ela fala que não tem, porque ela tem 2 filhos e ela está em transição de carreira. E aí se ela fala que tem 2 filhos, o entrevistador perguntou para ela se ela tinha babá. E se a babá ia no clube com as crianças, porque ela ia perder a babá. O entrevistador da vaga de emprego. E aí ela começou a falar que não tem filhos, mas ela tem 30 anos, então daqui a pouco você vai ter. Então também não vou te contratar. A gente fez uma pesquisa até numa empresa e um dos pilares da empresa é a meritocracia, né? Que é a palavra de ordem das empresas hoje é meritocracia. E aí a empresa se julga meritocrática e tal. A gente fez uma pesquisa com mais de 2.000 funcionários e 30% deles acham que ter filhos atrapalha as mulheres a trabalhar, a ser contratada para aquela vaga. Então, assim, você está falando que a sua empresa é meritocrática, mas 30% dos seus funcionários acham que se for mulher e tiver filhos, ela não vai ser contratada. Como é que você resolve isso? Você tem que treinar os seus entrevistadores, as pessoas do RH, os gestores. Você tem que criar uma entrevista estruturada. Se eu quiser perguntar para a pessoa se ela vai ter filho num futuro próximo, eu tenho que perguntar para o homem também. Sim. E eu tenho que anotar isso tem que ser documentado para que várias pessoas leiam. Eu tenho que ter na banca homens e mulheres. Isso que eu ia perguntar agora, então, e você já começou a falar. O que uma empresa pode fazer uma empresa líder, de coisas práticas, assim, para começar a mudar isso? Primeira coisa, acho que a pessoa vendo esse vídeo aqui já vai começar a abrir a cabeça dela e falar, realmente eu criei vários preconceitos na minha cabeça que não são verdades, mas de forma prática, assim, o que pode ser feito? A linguagem é muito importante, como você fala as coisas, isso é muito importante. O que você valoriza na sua empresa. Então, desde o momento que você vai pensar em atrair, que mensagem você passa da sua empresa para fora, né? Muito essa coisa do viés, ele não é do homem com a mulher, ele é de todo mundo com todo mundo. Sim. Então, as mulheres também têm os seus estereótipos que impedem elas de avançarem. A gente já ouviu casos assim, por exemplo,
uma consultoria que ia aplicar um teste para contratar um estagiário. E aí veio uma menina, uma candidata que era aluna da FGV, toda arrumada, né? O estereótipo da aluna da FGV. E aí o cara falou lá para nossa amiga, olha, muito boa essa candidata, viu? Até dificultei o case dela e ela foi muito bem. Aí a minha amiga falou, e o outro candidato, né? Como é que ele foi? Ai, nem fiz o case com ele, é um japonês da Poli. Então, assim, qual é o estereótipo, Pô, né? Ela tem que fazer um case mais difícil para se provar e o outro por ser japonês da Poli já... Isso é um caso muito estereotipado e muito gritante, mas isso acontece todo dia. Em pequenas coisas, às vezes. Ontem, por exemplo, uma menina de um RH compartilhou com a gente que as avaliações, ela vê a avaliação da empresa inteira. As avaliações dos homens, quando eles têm uma atitude assim um pouco mais instável, ele é impaciente. Teve uma atitude impaciente, precisa trabalhar um pouco em paciência. As mulheres são instáveis emocionalmente. A mesma atitude, assim, mas como é que isso Homem é julgado? Homem é impaciente, mulher é instável emocionalmente, né? E é o que a gente impacta, por exemplo, eu não sei se você, acho que você não viu, tem um gráfico que a gente chama de boca de jacaré, né? A gente vê as mulheres são 60% das universitárias e os homens são 40%. Aí entra no mercado de trabalho quase 50-50. De repente as mulheres viram 14% das executivas e os homens 86%. Nossa. O que acontece aqui, né? Aí todo mundo fala, as mulheres estão indo para casa ter filho. Não, esse gráfico é de pessoas que estão no mercado de trabalho, elas não saíram. Então, qual é a outra explicação? Elas não querem subir. Pô, mas 14% só querem subir? As outras todas não querem subir. E a outra questão é porque nessa fase você para de ser avaliado só pelas suas entregas técnicas. O que entra aí é como é que você se comporta, como é que você é gestor de pessoas, como é que são as suas relações interpessoais, e aí é muito mais subjetiva a avaliação. Quando a avaliação é ali, né, número, tabela, entrega, meta, é muito mais igual. Homens e mulheres sobem da mesma maneira. Quando entram questões assim, por exemplo, instável emocionalmente ou impaciente, que são coisas que podem ser a mesma reação, mas é totalmente gritante a interpretação, né? A interpretação, isso te impede de subir. Total. Porque uma pessoa instável emocionalmente não vai ser promovida. Um impaciente pode trabalhar isso e subir. A gente tinha uma previsão de 80 anos, né, para alcançar a igualdade de gênero, já passou para 95, agora está em 106. Então, você está falando que hoje a expectativa é que daqui a 106 anos tenha uma igualdade. Então, tipo, não é neta, né? Bisneta, talvez. Bisneta, talvez. E isso a gente fala do ponto de vista de acesso à saúde, à educação, política, e não só igualdade de salário, entendeu? É igualdade de oportunidades também. Que o fato de você... Porque hoje, se você nasce homem, branco, em São Paulo, se é uma corrida, você sai muito na frente do que se você é uma mulher negra em São Paulo, mesmo que faça o mesmo colégio. A grande questão da diversidade e que dá uma tela azul na gente é exatamente essa. Quando você tirar essas barreiras invisíveis... Você não vê a diferença. Não tem número. Não tem número mágico. Aí pode ser que não tenha negros numa empresa. Ou talvez não tenha mulheres, ou talvez não tenha homens brancos. A questão é, se você garantiu que você deu as melhores oportunidades para todo mundo. De forma igual para todo mundo. A questão é, como diz uma palestrante aqui, a Alexandra Lojas, outro dia ela falou, quantos Beethovens nascem nas comunidades, né, nas regiões pobres e nunca vão tocar um piano, nunca vão tocar um instrumento musical? Porque não tem acesso. E aí, só de talento, ninguém é um extraordinário talento se não tiver técnica aliada a isso, né? Então, Dani, agora é o seguinte, a gente pega aqui, tem 5 dos 10 valores da Gaia, você fecha o olho, eu viro aqui e depois você vai falar alguma coisa sobre um valor que você, que você vai escolher. Então fecha o olho, põe a mão em qualquer lado aqui, pode pôr. Você pegou, crie valor, gere resultado. O que te vem na cabeça quando fala sobre esse valor? Quando você cria um valor de defender uma causa, um propósito, uma ideia que você tem, você gera resultado nas pessoas. E a gente vê muito isso com as coisas que a gente faz na Impulso Beta, né? A gente ouve mulheres vindo depois falar, pô, negociei meu salário, pô, não lavei a louça no domingo, entendeu? Não pedi desculpa, não pedi mais desculpa porque eu entrei na sala. Então, assim, pequenas mudanças que você vê gerando valor na vida das pessoas, o impacto que tem, né? Então, independente da causa que você tem, você causa um impacto e isso traz valor para você também, né?
Que legal, não, bacana, muito bacana. Obrigado, Dani, valeu, Imagina, foi ótimo. Foi uma delícia. Adorei Obrigadão. o papo.